Boa tarde, criançadas, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade à nossa aula de ciências na página 142, tá? Peguem o marca-texto também. 142 de ciências. Bom, a gente vai continuar, agora a gente vai começar, terminamos o módulo de falando sobre animais. Agora a gente vai começar a falar das plantas, né? Que a gente já sabe que são seres vivos que possuem um ciclo vital. Nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem, né? Então, nós vamos ver as características das plantas, como elas são, onde elas vivem, tá? Página 142, características das plantas. Elas são muito importantes para o ambiente, né? As plantinhas, além de servirem de alimento para a gente, né? A maioria dos nossos alimentos vem das plantas. Elas também servem de abrigo para muitos animais, né? Os passarinhos fazem seus ninhos, né? Nos galhos das árvores, serve de abrigo para preguiça, né? Que gosta de ficar pendurada nos galhos, né? Além de as plantinhas protegerem o solo, né? O solo onde tem bastante plantas, ele fica bem seguro, ele fica protegido da erosão, que quando a chuva vem, uma chuva muito forte, quando tem muitas plantas nesse solo, as raízes seguram esse solo. Não tem aquele desmoronamento de terra, né? Vocês já viram em televisão aí quando chove muito forte em algumas encostas, algumas casas que são construídas no alto do morro, né? E eles tiraram a vegetação que tinha ali. Quando chove muito forte, pode haver um desmoronamento desse terreno. Por quê? Tirando as plantinhas, aquele terreno ele fica um pouco solto, fica uma terra solta. Quando chove, aquilo vira uma lama e vem abaixo, né? E quando desce, quando chove muito forte, aquela terra toda desce. Então, as raízes das plantas deixam o solo seguro, é importante, né? É uma das importâncias de ter bastante vegetação. Então, vamos lá. As plantas são seres vivos muito importantes nos ambientes. Elas fornecem alimento e abrigo a muitos animais e protegem o solo da chuva e do vento, por exemplo. Podem marcar esse primeiro parágrafo todinho aí. As plantas, até por exemplo. Então, está explicando a importância aí. Serve de alimento, serve de abrigo, né? Protege o solo contra das chuvas fortes. As plantas possuem algumas características comuns. Então, todas as plantas, basicamente, têm essas características aqui. Igual dos animais que a gente já falou, a gente vai falar as características principais das plantas. Primeira vermelhinha aí, ó. Todas as plantas são seres vivos, ou seja, têm ciclo de vida. Então, todas as plantas têm um ciclo vital. Nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Outra característica importante, não se locomovem, ao contrário do animal que vai em busca do seu alimento, né? Ele se locomove, vai de um lugar para o outro, a plantinha não, ela não se locomove. Terceira, produzem o próprio alimento. Então, a plantinha, ela não sai de um lugar para buscar alimento igual o animal. Ela, no lugar onde ela está, ela fabrica o seu próprio alimento. Mas, para isso, como a tia Maura já tinha falado, ela precisa de alguns ingredientes. A combinação de alguns ingredientes para ela conseguir fabricar o seu próprio alimento, que é a água, a luz solar e o ar. Ela precisa desses ingredientes para fabricar o seu próprio alimento. Então, produzem o próprio alimento. Para isso, utilizam elementos naturais que não têm vida: água, ar e luz do sol. Então, água, ar e luz do sol são elementos que tem na natureza e que não têm vida. Ela precisa desses ingredientes para fabricar o seu próprio alimento. Marque as 3 bolinhas vermelhas com marca-texto. Tudo que está escrito. Bom, então há uma imensa variedade de plantas no planeta. Muito, muito, muito grande, né? Uma diversidade muito grande. Existem aquelas plantas que vivem, que se adaptam, né? Que nascem na terra,
que se desenvolvem na terra, que são as plantas terrestres. Outras não, já têm as suas características voltadas, elas se desenvolvem na água. São as plantas aquáticas. Então vamos lá. Existe uma grande variedade de plantas em nosso planeta. Algumas vivem em ambientes terrestres, na terra, no solo, enquanto outras vivem em ambientes aquáticos. Essa plantinha primeira aqui que a gente muito fala, que é aquela famosa plantinha do sapo, que a gente fala, né? Que é a Vitória régia. Ela é uma planta aquática. Então, vocês podem marcar embaixo da gravura, ó, a Vitória régia é uma planta aquática que apresenta flores. Podem marcar. Dizem que ela consegue suportar o peso de uma pessoa. Eu não sei se é verdade isso, tá? Vou procurar saber. Procurem saber e depois me falem aí. Quem tiver um tempinho para procurar aí, se é verdade. Olha o pinheiro, que a gente usa muito na época do Natal, né? Os pinheiros são terrestres e não têm flores. Marquem. Os pinheiros são terrestres e não têm flores. Jabuticabeira, macieira, mangueira, tudo planta terrestre. Tá? A maioria das plantas são terrestres. Bom, agora essas plantas terrestres, elas podem se desenvolver em ambientes naturais, tá? Que a natureza fez igual as florestas, né? Não foi o homem que fez, é um ambiente natural. A natureza fez. Ou ela pode se desenvolver num ambiente construído pelo homem, nos jardins, né? Então, isso que está falando aqui. Nos ambientes terrestres, do solo, elas plantas, estão presentes em ambientes naturais, como as florestas. Então, a floresta não é feita pelo homem, é um ambiente natural, vem da natureza. E em ambientes construídos pelo homem, pelo ser humano, como as cidades. Então, quando vocês passam aí, né, vem um jardim, uma praça com algumas árvores, umas flores, aquilo ali é construído pelo homem, um homem que foi lá e plantou, tá? A floresta não, é obra de Deus mesmo, foi a natureza que fez, tá? Então, as plantas, elas terrestres, elas podem se desenvolver no ambiente natural, da natureza, como as florestas, ou na cidade, num ambiente construído pelo homem, tá? Ele foi lá, fez o buraquinho na terra, botou a sementinha, regou, cuidou para ela nascer, tá? 143. Marquem esse último parágrafo aí da página 142. Nos ambientes até cidades. Marquem aí. Cento e 143. Variedade de plantas. Nós vamos falar hoje dos tamanhos das plantas. Nós temos aquelas plantas bem baixinhas, bem rasteiras, né? Que ficam bem próximas ao solo. Temos as plantas que são um pouquinho maiores, que chegam ao tamanho de uma pessoa, mais ou menos, ou um pouquinho menor, né? E tem aquelas bem altonas, que chegam a 50 metros de altura, tá? Então, nós temos plantas muito bem altas, tá? Vamos lá. De acordo com o tamanho que apresentam, as plantas podem ser rasteiras. O que é uma sandália rasteira? Que ela está bem próxima, que ela não tem salto. Ela é bem baixinha. Planta rasteira é aquela bem baixinha, tá? Lembra da sandália rasteira? A gente fala, vou comprar uma rasteirinha para mim. Rasteira vem de próxima ao solo, bem baixinha, tá? Ou altas. Então, vamos lá. As plantas rasteiras, como a grama e o musgo, aquele lodinho verde que a gente tem na plantinha, já viram? Que até escorrega? Então, é o musgo. São pequenas e crescem muito próximos ao solo em locais úmidos. Então, eles gostam de lugar com bastante, bem molhadinho, com mais sombra, tá? Então, marquem aí, ó. As plantas rasteiras, como a grama e o musgo, são pequenas e crescem muito próximas ao solo, em locais úmidos. Então, gostam de lugar bem molhadinho, principalmente o musgo, tá?
Marquem isso aí. São chamadas de plantas rasteiras. A grama não vai crescer para cima, né? Muito, ficar autona. Não. Ela vai crescer bem próxima ao solo. Entre as plantas de tamanho médio, podemos citar os arbustos. Então, o que é um arbusto? Um arbusto é uma planta que não é rasteira, ela não está muito próxima ao solo e nem é muito alta. Ela fica no meio ali, tá? A gente chama de arbusto, uma árvore pequena. Então, entre as árvores de tamanho médio, podemos citar os arbustos. Eles são vegetais mais altos do que as plantas rasteiras, mas menores do que as árvores. Várias plantas de jardim são arbustivas. Então, aquelas árvores baixinhas, né? Que não chega a ficar igual o tamanho de uma mangueira, de uma jaqueira, que é muito alta. Não, essas são árvores. Os arbustos são mais baixinhos, são menores. Aqui nós temos dois exemplos dos musgos. Olha lá, aquela coisinha verde que fica sobre o solo, tá vendo? Tá? Ok? E ao lado a gente tem um arbusto, tá ok? Que é uma árvore que está entre uma árvore alta, uma árvore baixinha, pequenininha, entre uma árvore alta e entre uma planta rasteira, tá? Então, rasteira é bem baixinha, arbusto tem um tamanho médio, e agora a gente vai falar das árvores muito altas. As plantas altas, como as árvores, possuem troncos grossos e fortes e podem atingir grandes alturas. Então, ela fica bem alta, tá? Tem umas que exageram até na altura, mas uma jaqueira, uma mangueira é uma planta, é uma árvore bem alta. Olha o nome dessa planta aqui, gente. Eu nunca vi, não, mas olha que legal. As sequoias, por exemplo, podem alcançar 70 metros de altura. É muito alta. Isso corresponde aproximadamente a um prédio de 20 andares. Meu Deus. A maioria das plantas altas possui tronco duro e apresenta copa bastante volumosa. Copa é aquela parte de cima, assim, tem bastante folhas, tá? Então, é sequoia, que é essa aqui, ó. Você olha para cima assim, perde até de vista, tá? Então, vamos lá. Planta rasteira, grama, musgo. Arbusto, árvores baixinhas, tá? Planta alta, sequoia, mangueira, jaqueira, tá? Só para vocês saberem que elas são denominadas assim. 144, 145 para casa. 144, 145 para casa. 146. Bom, cada plantinha se desenvolve no lugar que é melhor para ela, onde ela se adapta melhor. Tem plantinhas que gostam de muita água. Tem plantinhas que já não gostam de muita água. Basta ela receber água uma vez por semana. Então, ela vai se adaptando, ela vai se desenvolvendo no melhor ambiente para ela, onde ela se adapta melhor, tá? Então, vamos ver lá, na página 146. As plantas e os ambientes. Algumas características das plantas podem estar relacionadas à adaptação ao ambiente em que elas vivem. Entre os ambientes terrestres, há aqueles com mais disponibilidade de água que outros. Além disso, há lugares mais frios e outros mais quentes. Então, há uma diversidade aí. Tem lugar que chove mais, tem lugar que é mais frio, né? Então, vão ter plantas que se adaptam a esses ambientes, tá? A paineira branca ou barriguda, olha aqui embaixo, que linda ela. A paineira branca ou barriguda, por exemplo, é uma árvore que armazena água no interior do seu caule. Essa característica favorece a sobrevivência em ambientes quentes e com pouca água. Então, aqui, ó, ela é barrigudinha assim, porque ela guarda,
ela armazena a água ali, né? Quando chove pouco e quando é muito quente. Então, ela sobrevive porque ela é precavida, ela guarda para usar depois, né? Olha que linda. Ela gosta de ambiente seco, tá? Outro exemplo de adaptação é o das plantas que vivem em ambientes alagados à beira-mar, como os manguezais. Essas plantas possuem raízes especiais que ajudam a fixá-las no solo lamacento. Então, esse já é o contrário. Essas plantas típicas dos manguezais, dos mangues, né? Ela já é o contrário, ela já gosta de lugar com bastante água, com lama. Ela se adaptou àquele meio em que ela vive. Ó, plantas típicas de manguezal em Santa Cruz de Cabralha, lá na Bahia. Olha lá as raízes fortes, né? Ficam à beira de rios, né? Muito legal. Olha, uma armazena e outra gosta. Muito bem. 147, para a gente terminar. 147. Há regiões no planeta que são muito frias e recebem pouca chuva. Por isso, o solo desses ambientes fica coberto por gelo a maior parte do ano. Então, fica muito frio lá, a maioria dos meses do ano lá é muito frio e coberto de gelo. Nesses locais, as plantas são geralmente rasteiras ou arbustivas. Então, nessas regiões geladas, né, predomina a vegetação rasteira, bem próxima ao solo, e árvores não muito altas, tá? Porque é muito frio. Olha aqui, essa foto aqui. Vegetação sobre as rochas em região fria da Suécia. Suécia é um país, tá? Que é ao contrário aqui do Brasil. A gente já tem um clima bem quente, né? E chove bastante. Já em regiões quentes e úmidas, que chove bastante, né, e faz calor, como algumas florestas, existe uma grande variedade de plantas com formas e cores diversas. Olha, então nas florestas, né, a gente vê uma variedade enorme, né, de plantas que se adaptam ali, que gostam de chuva, que gostam do calor, né? Ó, a diversidade de plantas é maior em regiões quentes e úmidas, como as florestas. Então, tem muita variedade de plantas. As bromélias são encontradas em florestas e têm várias cores e tamanhos. Então, ela se desenvolve, ela gosta de ambiente úmido também e de calor, tá? Então, por isso que ela se desenvolve bem na floresta. Então, é basicamente isso, né? Falamos que as plantas têm um ciclo vital, nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem, não se locomovem, fabricam o seu próprio alimento e, para isso, precisam de alguns elementos sem vida que tem na natureza, como água, ar e luz do sol. Então, elas precisam disso. Vimos dos tipos de plantas, rasteiras, médias e altas. Rasteiras bem próximas ao solo, grama e musgo. Arbusto, que é uma árvore tamanho médio, né? Tempo de uma pessoa, tamanho de uma criança. Aquelas que a gente tem no jardim, né? Cresceram e não viraram uma árvore muito alta. E nós temos as plantas altas, as árvores bem altas, tá? Igual as sequoias, jaqueira, mangueira. Falamos também das plantas e os ambientes. Existem plantas que gostam de ambientes onde chove mais e onde é quente. Existem plantas que se desenvolvem mais em ambientes frios, né? Vimos que nas regiões onde tem muito frio, prevalecem, nós temos mais plantas rasteiras e arbustos. As árvores bem altas não se desenvolvem bem lá. Vimos que nas florestas a gente tem uma variedade muito grande de plantas, né? As plantas terrestres. Aí vimos também que plantas terrestres são aquelas que se desenvolvem na terra, plantas aquáticas que se desenvolvem na água. E que as plantas terrestres elas podem se desenvolver num ambiente natural, como a floresta, que vem da natureza, não foi o homem que construiu, ou elas podem se desenvolver num ambiente construído pelo homem numa cidade, né? Num parque,
mas que foi feita pelo homem, nos jardins que a gente faz, né, perto da casa da gente, tá bom? Bom, aí vocês vão fazer a página 148, 149, ok? Eu vou explicar de novo as páginas para casa. 144, 145, 148, 149, tá ok? 5 horas a tia vai postar a gravação desses deveres, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.